Salve, salve! Estamos no ar, Pod Action Brasil, começando mais um episódio. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo o cara que corre muito. Ele tem que se desafiar nisso que a gente vai conversar ainda hoje, hein? Vini Vargas, e aí, Vinão? Fala, Diegão, maravilha, que satisfação estar aqui novamente, sempre uma alegria estar gravando mais um Pod Action e hoje, sempre que a gente fala de corrida, o negócio bomba, né? Os melhores Pod Actions que a gente tem é sobre corrida, né, Diegão? É os que mais bomba e aí hoje vai faltar aí o Wi-Fi, vai faltar 3G aí, porque o cara que está com a gente aqui 4G, Vini, a gente já Sei, tá até sei no lá, esse negócio 5G. aí, né, que de 3G, 4G, vai faltar o que for aí, Vai, porque vai, vai vai, pesar. vai pesar. Quem nos acompanha já sabe aquele recadinho inicial, segue a gente aí, bota no YouTube aí, seguir, avalia no Spotify, faz aqueles passinhos básicos que o Dieguinho sempre manda eu É falar tudo e arroba Pod eu me Action enrolo Brasil, ali. a gente tá lá. É isso aí, Diegão. Né? Bom, o pessoal que é da corrida, principalmente, né? Ou pelo menos se você acompanha esporte, deve ter percebido que junho foi um mês movimentado em termos de corrida, já que duas tradicionais provas aconteceram, 13 e 4 de junho em Porto Alegre, 10 e 11 no Rio de Janeiro, as maratonas, né? Duas tradicionais maratonas. Bom, falei 2 dias aí, porque no dia primeiro, em cada prova, aconteceram as rústicas e a meia maratona, e no segundo é a maratona. Né? Agora, existe um desafio dentro do desafio, porque correr qualquer uma delas já é um desafio. Agora, você imagina correr a meia maratona e a maratona um dia após o outro. Pois então, Rio de Janeiro já vem fazendo isso no desafio Cidade Maravilhosa, e esse é o primeiro ano que tivemos em Porto Alegre o desafio gaúcho. Detalhe, uma semana depois da outra, e teve gente, olha, se eu não tenho nada, teve gente que fez os dois desafios, hein? O ano que vem eles vão acontecer em datas diferentes, né? E eu acho que, se eu não tenho enganado, tem um intervalo de uma semana entre uma e outra. Dá para descansar, né? Ou pelo menos se recuperar. Bom, e a gente vai falar um pouco sobre esses desafios e sobre a Maratona de Porto Alegre, né, Vini? Pois então, a gente tem aqui, nós tínhamos dois convidados hoje, ia falar com o André Savazone, ia falar com o Paulinho, que é um dos organizadores lá da Maratona de Porto Alegre, então nós íamos trazer assim o ponto de vista daquele que organiza, que está ali nos bastidores, fazendo toda a função, com esses, posso dizer que fica dois eventos, né? Um evento no sábado e outro no domingo, e o outro que é treinador e é atleta, corre, então não só dá planilha e organiza os treinos, mas vai lá e dá o exemplo também. E esteve aí na Maratona de Porto Alegre e já conhecido aí no mundo da corrida por ser um monstro das ruas. André Savazone, bem-vindo, uma alegria estar te recebendo aí mais uma vez. No Pod é a primeira vez, a gente já fez um bate-papo com a Action Run e é a primeira vez aqui no Pod Action. Bem-vindo. Obrigado, Vini, obrigado, Diego. É um prazer sempre estar conversando com vocês e falando desse tema que a gente gosta pouco, né? A corrida, atividade física, colocar as pessoas em movimento, isso é muito legal. E de Porto Alegre, né? Que aqui no Brasil é a minha prova do coração, assim, porque já são 8 vezes fazendo a Eita. prova gaúcha. Eu comecei em 2011, seriam até talvez eu já tivesse chegado nas 10 edições, mas aí tivemos toda aquela pandemia, que ficaram É. alguns anos sem fazer a prova, e teve um período que eu fiquei sem fazê-la também, porque daí é um período que, assim, Porto Alegre, no passado, ela variou muito entre maio e junho, né? E a gente tem bastante provas nesse período, então, às vezes, você tem que optar, escolher o que você vai fazer, então teve um período que eu acabei não fazendo Porto Alegre por causa disso. Cheguei aí para o Rio também, fiz a Maratona do Rio, fiz a meia do Rio algumas vezes, como o Diego mesmo falou, as datas batem, né? Então elas ficam próximas. Então, às vezes, você tem que escolher entre as duas, não só pela questão esportiva também, de treinamento, de tudo, mas na logística, né? Porque tem viagem, tem gasto, então a gente tem que. Vocês sabem bem o que é isso, administrar o orçamento familiar, o orçamento esportivo, então, às vezes, não dá para a gente fazer todas as provas que a gente gostaria. Não, e já são Exatamente. aí 55 maratonas, é isso? 55 entre asfalto e trilhas, né? Também fiz algumas de trilha também.
Pois é, já é chão, né, Diegão? E até a gente normalmente estava falando aqui nos bastidores, André, nós vamos fazer o Pod-Action, normalmente leva o tempo aí de um treino aí de 30, 40 minutos. Eu, o Salvazones disse, bom, eu achei que ia fazer então 2 horas. Diegão, já queria fazer um Pod-Action mais alto, mais Não, eu longo falei aí. pra ele, não, Salvador, é o meu treino, meu treinamento, que é meia horinha ali, dá um tempo bom. Só falar, o Vini comentou no início, né, que a gente teria outro convidado, que é o Paulinho Stone. Ele não pôde estar presente, porque a gente está gravando no dia que aconteceu o ciclone em Porto Alegre. Então, o Rio Grande do Sul está num momento difícil. Ele é uma das muitas pessoas afetadas pela luz, pela internet, né? A gente sabe como é essa situação toda. Então, não pôde estar presente. Ele volta num outro momento para a gente conversar, né? Vinão? Salvazone, vamos falar aí sobre essa questão do desafio que tu fez aí agora em Porto Alegre. Eu não sei se tu já tinha feito outras vezes assim de fazer 2 provas, e eu já quero também te emendar se essa questão do desafio, ela começou, não sei se eu não cheguei a buscar a informação, mas ela começou muito por essa conta, que nem nos Estados Unidos, na questão da Disney ali, né, que tinha o desafio e fazendo vários dias, vem mais ou menos dali, não? Sim, eu tinha feito, inclusive, a primeira vez que eu fiz o desafio foi em 2013. Foi lá na Disney, que era, naquela época nem tinha ainda o desafio do Dunga, era só o desafio do Pateta, que são os 21 quilômetros no sábado e os 42 no domingo. Depois, se eu não me engano, 2014, que eu fui com as crianças, que eu só corri a maratona, que eles lançaram o Dunga também. E aí o Dunga são 5 quilômetros na quinta-feira, né? Os 10 na sexta, 21 e 42, as 4 distâncias. E há alguns anos o Rio já fez criou, né, o desafio Cidade Maravilhosa, que já está super consolidado lá no Rio, do 21 no sábado e 42 no domingo. E agora, já fazia uns 2 anos que Porto Alegre comentava que tinha esse interesse, só que precisava do aval das autoridades municipais, né, das autoridades públicas, porque você fecha as vias 2 dias, então não dá para você criar esse evento sem ter esse apoio total. O Rio, que tem essa data, acho que a maioria hoje em dia já sabe, né, que ele acaba variando um pouco, porque o Rio, qual foi a forma, quando o Rio criou o desafio, qual foi a forma do Rio colocar isso mais prático dentro desse organograma municipal, né? Eles vincularam o feriado de Corpus Christi. Então, por isso que a data do Rio, ela acaba não sendo uma data fixa, e isso acaba também impactando um pouco em Porto Alegre, porque Porto Alegre não pode falar que ela é o primeiro domingo de junho e deixar fixo, como acontece em outras provas pelo mundo, que você sabe, por exemplo, que Nova York é o primeiro de novembro, Chicago é começo de outubro, você pega aí Barcelona, que tem a data fixa dela no segundo domingo de março, né? Fora algum período assim, como a gente teve da pandemia, essas coisas, mas tradicionalmente as provas têm uma data fechada. Só que como o Rio está vinculado ao Corpus Christi, foi isso que o Diego falou. Então, o ano que vem, se eu não me engano, o Rio é no começo, final de maio e começo de junho, né? O feriado, se eu não me engano, acho que é dia 30, o Rio é 1 e 2, é uma coisa assim, o 1º de junho. Então, Porto Alegre, se ela colocasse como fixo, iria bater. Então, Porto Alegre, no ano que vem, vai ser no dia 16 de junho. Então, vai ter uma semana entre as duas e Porto Alegre vai mais para o frio. Floripa aqui tem uma data fixa, é o último domingo de agosto a prova. E esse ano também eles vão criar o desafio, também vai ter 21 mais 42. Mas Floripa, como não tem nenhuma outra prova próxima, ela consegue fechar uma data. Então, por isso que muitas vezes as pessoas perguntam por que acontece essa mudança em Porto Alegre, porque é complicado. Se você colocar as 2 provas no mesmo dia, você vai dividir o público, você vai diminuir o número de concluintes nas 2 edições e vai acabar não sendo algo positivo para as 2 organizadoras também. Então, tem essa conversa e o desafio vai dentro disso. Eu até achei bem interessante, porque o Porto Alegre, a gente vai falando isso ao longo da conversa aqui, eles fizeram algumas coisas diferentes, assim, entre aspas, em relação a esses outros desafios em outras cidades, que eu achei que foi válido também.
Não, e até essa questão do desafio, e por isso o tema também, porque como Florianópolis vai ser em agosto agora e também vai fazer o desafio, tá quase que virando já uma tendência, né? Já tá virando isso no Brasil como, e as principais provas, a gente pode dizer que Rio e Porto Alegre estão aí entre as principais, tem mais São Paulo, é, já está virando um ponto que as pessoas já até na questão da preparação já começam a pensar, bom, agora eu vou começar a desafiar mais, a fazer mais do que só a maratona, né? No fim das contas, própria questão da Disney um pouco é isso, as pessoas faziam, daí daqui a pouco, fazer meia maratona e maratona já tá bom, vamos aumentar, fazer mais 5 e 10, então sempre vai querendo complicar um pouquinho mais, né? Como é que fica na cabeça aí do treinador a galera que vem vai dizendo, Savazone, agora eu quero fazer então um desafio, quero fazer... como é que tu vê esse desafio assim a nível de treinamento, a nível do mundo da corrida? Eu acho que a gente pode dividir isso em dois aspectos, né? Um deles que em Porto Alegre agora a gente vivenciou, por isso que eu falei também que foi interessante em relação às outras cidades que têm o desafio, mesmo na Disney, mesmo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para quem conhece, sempre teve um grande problema, que é a logística dentro da cidade, né? Toda a malha de hotéis, toda a malha dos Airbnbs, a maioria que você pega, a parte hotel, ela está distante, né, do ponto que é o ponto de largada e chegada da prova, que fica mais para a zona sul da cidade, né? Ali você tem um pouco de hospedagem, mas você tem que ter um ticket bem mais alto, porque os hotéis são bem mais caros ali próximo, os apart-hotéis são bem mais caros, então não é todo mundo que pode pagar. E, e isso sempre foi um problema em Porto Alegre, essa locomoção do pessoal dos hotéis para o ponto de largada, que sempre travavam. E neste ano, com a divisão e o sistema de ônibus, que já faz alguns anos que eles estão colocando, né, que você compra os tickets de ônibus para você ser transportado, né, partindo dos hotéis oficiais da prova, os 2 dias foi muito mais tranquilo. Mesmo os alunos que foram de ônibus, que isso já é uma segurança, mas quem foi de carro, quem foi de Uber, quem foi de táxi, com os alunos e com os amigos que a gente conversou, então isso já, a fluidez no trânsito foi bem melhor na ida, não houve os perrengues de outros anos que todo mundo enfrentava, então isso já foi algo muito positivo. E ao mesmo tempo, você dividindo em 2 dias, eu achava que poderia impactar negativamente, mas impactou positivamente. Muitas das pessoas que correram no sábado, elas estavam no domingo, daí depois apoiando, principalmente em quem foi em grupos de assessoria, quem foi em grupos de corredores, meus alunos, os teus também, provavelmente fizeram isso. Então, houve o pessoal da maratona foi ao longo do percurso da meia, e o pessoal da meia foi muito no domingo ali também. Outro aspecto que eu achei bem interessante é que quem corre no sábado acaba aproveitando muito mais a cidade, né? Porque aí você pode fazer um turismo tranquilo, você pode, quem gosta de tomar um vinho ali da gaúcho, experimentar do pessoal, quem quer tomar uma cerveja, quem quer só confraternizar. Então, você acaba ganhando nisso, e ganha também o comércio da cidade, ganha também a parte da gastronomia, ganha todo mundo em cima disso. Então, esse aspecto no Rio, eu achei que já era consolidado, e agora em Porto Alegre, eu achei que ele foi extremamente positivo, porque o Rio tinha uma questão mais fácil de deslocamento. Aqui em Floripa, nós temos uma questão muito mais fácil de deslocamento, porque a maioria dos hotéis ela está localizada num raio de 2 quilômetros, que você vai a pé para a prova, então quem se hospeda de fora não tem esse problema aqui, mas em Porto Alegre sempre foi um calcanhar de Aquiles, assim, né? Então, eu acho que isso facilitou bem. Falando da parte esportiva, eu acho que as pessoas vão, mas elas já entenderam, assim, também, que fora alguns loucos que querem correr as 2 provas fortes, assim, igual eu fiz, que quando você vai para um desafio desse, você abre mão
de você buscar ou um recorde pessoal, ou a questão de Porto Alegre, que ela é muito visada, né? Que é ir atrás do índice para Boston, ou de fazer até a sua melhor maratona, ou de estrear na maratona, por causa da união entre o percurso muito plano e o clima, que tradicionalmente é extremamente positivo, né? Esse ano, excepcionalmente, foi um ano quente para Porto Alegre. Se a gente for pensar, não era um dia quente, mas se a gente for pensar para desempenho e para a história de Porto Alegre, estava muito fora da curva, assim, de Porto Alegre. Por pensar no ano passado, então, que estava com temperatura negativa. Isso, e os outros anos também, né, digamos, porque teve anos, assim, que eu acho que 2016, que foi o ano da friaca, E pega vento no Guaíba ali estava também. -3 de sensação térmica e tal. Agora não, a gente já foi para 5 horas da manhã, a gente saindo do hotel, eu já saí de regata, eu já saí de bermuda pronto para a prova. Nos outros anos, a gente pegava, colocava capa de chuva, catava um saco de lixo para ia catando roupa pelo caminho, assim, para se aquecer. Então, eu acho que, assim, ele adequa algumas pessoas o desafio, mas ainda as pessoas já entenderam também que se você quer ir para fazer a sua melhor meia maratona, você tem que ir para fazer a sua melhor meia maratona e focar nela. Se você quer ir para a sua melhor maratona, então ainda não está aquela... Um ou outro que quer fazer, mas o pessoal pensa nisso, no desempenho de cada um, dentro dos objetivos de cada um. E então o desafio acaba não impactando nisso daí do treinamento, nem numa loucura entre os alunos, assim. Deixa eu te perguntar, o que tu acha que é mais interessante? Porque, por exemplo, aqui na Europa a gente pega sempre a meia maratona da cidade, basicamente um mês antes da maratona, né? Tu pega a meia maratona de Barcelona em fevereiro, a maratona em março, a Madrid é a mesma coisa, a meia em março e a maratona em abril. E Sevilha, que a gente normalmente foi junto, é assim também. exatamente. Então a gente tem a meia um mês antes, que para quem está se preparando para a maratona é uma prova super boa de fazer, porque daí ali tu já coloca também a tua velocidade máxima, tu faz uma meia maratona no talo para entender como que tá justamente a resposta dos teus treinos. Diferente, Um por exemplo, treininho do de que tu luxo. falou, é um treino para testar, ver como é que tu tá. Então tu já vai ter ali na meia maratona uma prévia para maratona. No desafio, como tu falou, já não é mais, já não tem esse quesito, porque se tu, a não ser como vai preparado, e aí já pega um cara rodado, um cara que tem experiência como tu, que vai lá, vai pro talo na meia, vai pro talo na maratona, porque tu treina para isso, assim, né? Já tem rodagem, já tem experiência. Como é que tu vê, assim, a nível de preparação ou a nível de desafio, o próprio desafio é mais simples, né? Mas é diferente também, né? Eu acho diferente, eu acho assim, pensando como treinador e pensando em termos de performance, e performance, quando eu falo performance, a minha é uma, a do Diego é outra, a tua é outra, a dos nossos alunos é outra. A performance é individual, alguém que vai correr pela primeira vez um sub 2 horas na meia, é performance para ela. Se eu quero correr para 1:22, é performance para mim. Então a performance ela não tem um número, ela tem a busca do melhor entre cada um, do melhor desempenho de cada um dentro da sua realidade de vida, da sua realidade esportiva. Eu acho que é sensacional essa questão de ter a meia maratona um mês antes. Isso foi uma das estratégias quando o Buenos Aires começou a crescer aqui na América do Sul e se tornou a prova mais desejada, e agora está brigando com o Rio para ser qual é a maior, né, em número de concluintes. Agora Buenos Aires vai tentar, em setembro, passar o Rio novamente. Foi onde Buenos Aires cresceu e se tornou, durante muitos anos, a maior meia maratona e a maior maratona da América do Sul. Exatamente por isso, por eles colocarem para ser, serve de treino, serve de avaliação. Você, quando está chegando nessa reta um mês antes da maratona, você está extremamente bem preparado para quem está fazendo um ciclo, então a chance de você correr a sua melhor meia maratona da vida é muito grande, é muito grande. Se o percurso e o clima forem favoráveis, a possibilidade de você correr a sua melhor, ou próximo da sua melhor, que vai te dar uma confiança,
é muito grande. Então, em termos de treinamento, em termos de preparação, eu acho bem interessante. E em termos também econômicos para uma organizadora de prova, principalmente em cidades que você tem um fluxo grande de corredores, eu acho que você ganha, porque você tinha 200 vagas para o Desafio Gaúcho, por exemplo, mesmo que o ano que vem aumente um pouco, não vai ser uma coisa assim que vai ser um número grande. Se você faz um mês antes e um mês depois, você vai ter muita gente que vão fazer as duas. Então, esses 200 vão virar milhares. Praticamente todo mundo que está na maratona, claro, a não ser quem vem de fora, que daí daqui a pouco, lógico, não tem como vir viajar 2 vezes, mas quem está próximo, quem está inscrito na maratona, é praticamente certo que vai fazer a meia ali e tal, para conseguir eu vou dar um outro lado da história de um cara que é da área de negócio, marketing, assim, é que a meia maratona e a maratona juntos, acontecendo no mesmo final de semana, tem uma proposta de evento, né? Sim. Então, é diferente quando tu faz separado, né? A ideia é fazer um evento, então, possivelmente teve a questão da organização, principalmente da prefeitura, concordar, porque tu tem um apelo turístico bem grande, né? Tu consegue trazer... Foram 200 vagas para o Desafio Gaúcho, né? Então, possivelmente vai aumentar o ano que vem, e assim sucessivamente a cada ano, porque tu consegue atrair mais turistas, né? E aí tu consegue ter mais números dentro do resultado da prova, e aí tu vai... É mais fácil de crescer assim, talvez como evento, do que tu separar ela, trazendo um outro aspecto de visão, né? Eu tô trazendo um outro olhar, assim. Posso estar errado. E aí talvez quem organiza a prova poderia trazer isso, mas tem um aspecto aí comercial, de turismo e de evento mesmo para torná-la grande, né? Então, nisso talvez facilite um pouco mais para o crescimento da prova e para o nome dela, né, no país. Não, com certeza tem uma lógica dessa. Quando você coloca outras distâncias junto, você agrega com mais gente. Então, amigos que, eu não corro a meia, mas o meu amigo vai correr, o meu marido, a minha esposa, o meu namorado, e por aí vai. É claro que você atinge mais pessoas. Mas se a gente for pensar no que aconteceu no mundo, é um processo que você vai caminhando, mas todas as provas fora do Brasil que fazem isso, as 2 provas cresceram bastante. Inclusive, elas atingem um número maior do que elas tinham quando elas eram juntas. Buenos Aires é um exemplo aqui na nossa América do Sul, e na Europa... Tá falando separar. Bem, assim... Ela separada. Quando você separa, é claro que num primeiro momento, talvez na primeira edição que você separou, ainda vai ter esse processo, uma segunda edição, mas se a gente for pensar, a prova vai crescendo e hoje, Buenos Aires tem na meia e na maratona um número que tinha nas 2 juntas há 10, 12 anos atrás, quando eles começaram a separar isso, um pouco mais, que eles começaram a separar. Se a gente for pegar Paris hoje em dia, ela coloca na meia 40 e poucas mil pessoas. Eu corri a Maratona de Paris hoje com esse ano, com 51 mil pessoas. Eles já estão trabalhando com 55 mil ano que vem, porque eles estão querendo bater Nova York, eles querem ser a maior maratona do mundo. Partiu, então, vamos embora? Eu já fiz esse ano que vem não dá, mas daqui a um tempo eu volto. Mas se a gente for pensar nisso, tem toda essa lógica, e eu acho que no Brasil ainda, como nós estamos num processo de trazer mais gente para a corrida, eu acho que o seu pensamento em marketing, neste momento, ele é mais válido, porque aí você coloca mais gente dentro do evento e você vai atraindo mais pessoas, você atrai grupos heterogêneos de distâncias diferentes, que daí todo mundo pode participar. A gente teve no nosso grupo, por exemplo, agora em Porto Alegre, quem estreou fazendo 7 quilômetros, quem estreou na maratona, quem estreou nos 21. Provavelmente daqui a alguns anos, quem for continuando na prova, esse do 7 já vai pular para o 21, esse pessoal do 21 vai pular para o 42, talvez alguém do 42 queira daqui a um tempo fazer o desafio também, se desafiar nas 2, e ir sentindo esse tipo de coisa,
E Um aí tipo o evento vai plantando ali. crescendo isso, e vai trazendo mais pessoas. Mas eu acho que é um caminho que mais para frente também vale a pena, depois de um tempo já consolidado, de olhar o que é feito lá fora também, e daí você pensar, quando você for atingindo um número grande de pessoas nas duas provas, essa separação talvez você possa, quando você tiver, por exemplo, 10 mil numa meia e 10 mil na maratona, será que quando você separa, você não vai colocar 15 mil já na meia, porque daí você vai ter 5 mil da maratona, igual o Vini falou, que vai fazer a meia um mês antes como treino, como uma prova forte, alguma coisa, para depois fazer? Então tem todas essas Eu questões. eu estava lendo uma reportagem logo depois que aconteceu as duas maratonas, Porto Alegre e Rio. O Rio de Janeiro está tentando, quer se tornar uma major, né? Mas ela aqui na região sul-americana ela está concorrendo com Buenos Aires, que também tem esse desejo de ir atrás disso, né? Isso é um desafio de sonhar grande, né? Bem grande. Ele é um desafio de sonhar grande, mas assim, o que acontece também, e dos anos que eu trabalhei na Contrarrelógio, a gente fez várias matérias sobre isso, o impacto de você entrar para ser uma major, para nós, corredores normais, apesar da atração, de entrar num grupo seleto, daí você vai acabar trazendo mais gente de fora, turistas, e ganhar nisso, para nós impacta pouco, porque para a organização o que muda muito é os bastidores e questão de premiação, de nível de corredores que você tem que trazer, e aí você tem que trazer os caras pagando cachê, Não, ainda precisa remar bastante ainda para de isso, né, nível André? de exames antidoping. Então você Exato. tem que trazer, se transforma numa major, você tem que trazer X corredores do selo ouro de atletas da IAAF, X do selo prata, X do selo bronze, e esses atletas você tem que pagar, você tem cachê para a maioria desses, principalmente esses de selo ouro. Você tem que trazer as feras, daí você tem toda uma estrutura de tapetes a cada 5 quilômetros, de estrutura ao longo da prova, de controle na prova que você precisa ter. Então, para nós normais, virar ou não uma major, ela impacta pouco, mas para a organização, o investimento, o custo e a estrutura que eles têm que colocar de área médica, toda essa de cronometragem, toda essa de controle ao longo do percurso, a ferição tem que ser de um aferidor de nível ouro também, que aí o custo é maior, tem que estar tudo certinho. Então, eu não sei até que ponto a organização fala isso abertamente, e eu não sei até que ponto tanto Buenos Aires quanto Rio estão realmente propensos a pagar isso, porque eles vão ter que fazer um investimento e vão precisar de muita, você saindo dessa área de marketing, eles vão precisar de muito patrocinador e muita bala na agulha para essa estrutura por trás que não aparece para nós, mas que ela é obrigatória numa major, numa prova de selo ouro que a gente correu na Europa, esse tipo de coisa, selo platino. Não, eu vejo ainda uma distância anos-luz, até por conta que nem tu falou. Se a gente for pegar a elite que tem na largada das duas, até o Rio um pouco mais, mas, cara, ainda é muito pouco, né? Tem pouca gente. O feminino ali, tu pega. As gurias correm quase que sozinhas ali, né? O tempo inteiro. Então, ainda, principalmente nessa parte da elite, ainda tem que andar bastante ainda, né? E a questão do tamanho, nós estávamos falando aí da divisão, eu acho que uma coisa que também pega bastante é um certo receio da divisão, de tu deixar o evento sendo só maratona, ela também parecer muito pequena, né? Porque daí no fim das contas, tu vai pegar o número de atletas da maratona, vai pegar ali 5, 6 mil, que a nível de uma maratona internacional, hoje, pô, tu pega o Rio de Janeiro com uma quantidade gigante de pessoas, e aí daqui a pouco faz uma só maratona e vai ter 5 mil pessoas, as pessoas vão dizer, pá, que é isso? Essa é a maratona do Rio. Mas é que no fim das contas, é que nem tu falou, né? Acaba enxugando muito talvez esse receio do evento ficar como que pequeno, né? Perder o brilho, mas ao mesmo tempo também ter isso de tu poder
e fazer a tua maratona, mas daqui a pouco ter alguém, um amigo, alguém da tua família que vai fazer outra distância, né? Que isso também é um problema. E muitas vezes a gente vai se inscrever para uma maratona, putz, mas aí não tem outra distância, daqui a pouco para aproveitar também a esposa, ou o marido, ou alguém da família correr também, né? Isso, se você for pensar, né, quando você usa o marketing para divulgar, né, você falar que o Rio reuniu mais de 30 mil pessoas é uma coisa, né? Você falar que ele reuniu 7 mil e pouco, que foi um número alto da Maratona do Rio mesmo, que hoje ela é a maior da América do Sul, até pensar na questão de Porto Alegre, de Buenos Aires, no segundo semestre, vamos ver como que vai ser Buenos Aires, você falar, reunimos 7 mil e pouco ou reunimos 30 mil e pouco, né? Então, em termos de marketing, fica muito mais vendável dentro dessa forma que você está falando. Por isso que eu falei que acho que Porto Alegre, ela teve algumas diferenças em relação ao desafio, e que eu achei bem interessante. A maratona foi pura no domingo. A única distância no domingo foi o da maratona. Então, o evento no domingo, ele valorizou muito a maratona. Todo mundo que foi lá assistir, todo mundo que estava lá vendo, todo mundo estava lá para a maratona. Então, eu achei esse diferencial muito legal, porque se você pegar o Rio ainda, ele manteve, por exemplo, os 10 quilômetros no domingo. Ele teve os 21 e os 5 no sábado, e os 10 quilômetros e os 42 no domingo. Então, apesar de não serem 100% do mesmo percurso, essas coisas, mas são duas provas no mesmo dia do mesmo evento. E eu achei bem interessante isso. Aqui em Floripa também vai ser só 21 no sábado e só 42 no domingo. Os 5 quilômetros são na sexta-feira no pôr do sol. Ou na chuva de Chuvanópolis, a gente vai saber isso em agosto. Mas se for no pôr do sol, vai ser bem bonito. Mas essa valorização dos 42 quilômetros, eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa fazer mais aqui no Brasil. Eu acho que é bem legal isso, de você valorizar a distância, aí eu valorizar inclui isso, só até essa distância no dia, dividindo você consegue fazer isso. Então eu achei que isso que Porto Alegre fez e que Floripa vai fazer são medidas bem interessantes de você valorizar os 42 quilômetros no domingo. Porto Alegre, de ter a medalha diferente, né? O medalhão enorme que todo mundo brinca, que parece um prato, né? Dá para comer na medalha, assim. Né? Mas bem bonito, bem bonito. E ela ser maior que o da meia, não desmerecendo quem correu a meia, mas valorizar a maratona, né? Eu acho importante. Às vezes, assim, eu fico chateado, para não falar um palavrão, não falar uma outra coisa, quando a gente vai numa prova, você tem 10, 21 e 42, e eles entregam a mesma medalha. Não que vai guardar as mesmas medalhas, estão numa caixa ali jogada, mas para muita gente, aquele simbolismo daquela medalha ali, de tamanho diferente, marcando a distância que você correu, ela tem uma simbologia, né? Ela tem um ponto positivo. Então, eu acho que quando a gente quer valorizar as nossas provas, a gente precisa também valorizar essas pequenas coisas que, na verdade, são grandes coisas. A gente sabe que a maratona, no fim das contas... Ela só existe por causa da maratona, né? Exatamente. E no Rio, a principal meia deles, na verdade, é em agosto, né? Eu não sei como que estão os números agora, mas antes era que era a falada meia da Globo, né? Que era transmitida pela Rede Pelo menos Globo, o nome é meia internacional, né? Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, né? Eu não sei como que estão agora, porque a Maratona do Rio cresceu bem, mas durante bons anos o Rio estava com as maiores meias no Brasil em número de concluintes. Não só da maratona, essa de agosto, tem a da Iguana também. Depois que eu saí da revista, eu não fiquei mais trabalhando com os números, eu não sei exatamente como é que eles estão atualizados, mas é uma briga boa entre essas provas, sim. Eles têm um número grande. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, André. Eu vejo também essa questão do desafio quase que como uma porta de entrada também para aqueles que daqui a pouco já pensam numa ultramaratona, ou daqui a pouco encarar novas distâncias, tal, né? Daqui a pouco já fez a maratona, está pensando numa ultra,
talvez fazer o desafio ela acaba sendo essa porta de entrada de tu poder fazer uma prova, descansar, alimentar, fazer de novo outra e já ter essa sensação da fadiga, né? A maratona por si só já cansa bastante, mas já deixa aquela sensação de como seria se a pessoa encara uma ultramaratona. Lembrando que, logicamente, fazer o desafio não torna o cara um ultramaratonista, né? Não, sim, com certeza. Eu até pensei muito nisso também, curiosamente, quando eu estava indo, né? Ela pode ser uma transição para quem quer novos desafios, mas ainda não se acha preparado. Principalmente para quem quer fazer, por exemplo, uma ultra, uma Two Oceans de 56 quilômetros. Basicamente, o treinamento da maratona é o treinamento para você fazer, vai ser pouquíssima diferença, né? Você sabe bem disso. Vai ter talvez um ou outro longo um pouquinho maior do que a gente faz para maratona, talvez usar uma maratona de longo para uma Two Oceans, esse tipo de coisa. Mas não vai ser nada fora da realidade do que a pessoa já está acostumada a fazer. A diferença vai ser o dia que vai correr uma distância maior. Mas para quem quer ir, por exemplo, para uma Conrads e quer ir fazer uma transição, que tem o sonho de fazer uma Conrads, quem quer fazer uma outra prova, uma ultra de 6 horas, uma ultra de 12 horas, ou ir para uns 100 quilômetros, por exemplo, que acho que é uma marca das ultras, uma marca como os 42 são da maratona, os 100 quilômetros na ultra, ele é uma marca emblemática, assim, é um caminho para você ir para isso. Ou para quem já está ficando um pouco mais velho também, já atingiu, já sabe que não vai atingir mais aquelas marcas. A gente sabe, a gente está envelhecendo, fazer recorde pessoal, Não, já mas vou fazer... não é o teu caso aí, né? Vai dizer que no teu caso não tá diferente. Ah, ele está diferente, mas por um pouquinho, vai. Daqui a pouco ele já... Eu sei que não dá para ficar brigando, não dá para sustentar isso por muito tempo. Consigo esse ano, talvez, agora pensando, se continuar do jeito que está o corpo e continuar motivado do jeito que eu estou, para o ano que vem, com 50 anos, tentar correr próximo da melhor maratona, da melhor meia, ok, do melhor 10 quilômetros, mas é uma coisa temporária, não é uma coisa normal, e não é uma coisa normal para todo mundo. A gente tem uma bagagem de esporte, né, desde criança, então o corpo é diferente. Para quem está ligado, quem começou com 5, 6 anos, igual eu, do que quem começa, e a gente tem muito isso na corrida hoje em dia, né, você vê isso com teus alunos, com teus amigos, muita gente indo com 30, 35, 40 anos, principalmente mulheres, né, que começam... Você também entrou no esporte mais velho, assim, Diego? Entrei depois, assim. Tive minhas fases de Então. vindas, mas para pegar mais pesado foi há pouco tempo. Então, e a gente tem essa realidade, né? Então, quem não teve aquela primeira infância, principalmente ligada ao esporte, atividade física, a segunda infância, uma adolescência ativa, ela vai ter um corpo diferente. Não que ela não possa melhorar, não possa atingir grandes feitos para ela, mas o corpo é diferente. Então, não dá para você sustentar tanto tempo, tem uma série de questões que envolvem isso, né? Então, mas o desafio ele entra talvez nessa de criar isso, de criar um novo atrativo, um novo fator motivacional, um desafio pessoal, de ser uma preparação para caso queira ir para uma outra distância, ou para quem não quer ir para outra, de ter algo diferente. Vou me preparar para correr 21 mais 42. Então, acaba gerando essa questão também. Muito bom. Eu estava lá em Porto Alegre, né? Fui acompanhar o pessoal que foi correr. Para quem estava de staff, até a primeira tudo estava ideal, tá? Eu imagino para correr talvez tivesse calor, assim, mas estava muito bom. Clima realmente muito legal dos 2 dias, assim, e vi muito isso, assim. O pessoal que correu no sábado e lá no domingo tava muito incrível, assim. Muito, muito incrível. Tava muito bom toda essa vibe aí. O Vini tava maratonando à distância, online, em fotos e a gente estava ali entupindo ele no celular. E acompanhando no domingo a transmissão online que teve, né, Vini? Teve Extreme, né? A Maratona de Porto Alegre, muito legal.
Savazone, obrigado aí pelo teu tempo, pela tua Deixa eu só te palavra. interromper, só fazer uma pergunta só para a gente acrescentar, um minutinho só. Não, imagina. Você já tinha ido em outros anos acompanhar também a prova? Ou essa foi a Já primeira? tinha, há muitos anos atrás, corri com um grupo que o Vini tinha, era em octeto, eu acho que tinha essa versão da maratona, eu corri ela, sofrido, cansado em octeto ali, mas sim, já acompanhei faz tempo, assim, achei bem legal. Então, o que eu queria perguntar era isso. Para mim, assim, eu Ficou mais corri profissional, sabe? Deu uma estrutura de uma prova profissional, assim. Não eu desmerecendo tinha um os medo. anos nem quem organizou, mas tinha um corpo melhor, uma estrutura bacana no sábado, foi muito bem dividida. Eu vi falar do ano passado, outros anos, a confusão do trânsito de manhã, não vi isso acontecer. E eu cheguei lá às 5h15, 5 horas da manhã, não vi isso acontecer. Na saída é óbvio que teria, porque não tem como, porque vai todo E aí, mundo. a logística do trânsito ali já tem num dia normal, né? Então, daí não tem como. Uma saída de shopping em período festivo, essas coisas ali, o trânsito já é um inferno. É muito volume de gente para sair naquilo ali, né? Mas sim, e as principais saídas estavam fechadas, né? Que são as saídas ali que estavam sendo usadas para a gente para a prova, né? Sim. Os 2 principais acessos do shopping. Então, daí não tem como. Mas assim, achei realmente tinha deu um outro cara para a prova, assim. Achei muito bem alinhado, muito, muito bacana. Acho que o corredor de pessoas recebendo, ou quem estava passando durante os trechos da maratona, ou recebendo o pessoal da meia, da rústica, assim. Isso deu um gás para quem estava acompanhando, e o pessoal comentou muito do trajeto, o visual estava bonito. Das bandas durante a maratona tocando e fazendo festa, música e tudo mais, assim. Então, muitos elogios eu ouvi sobre Porto Alegre, né? E fiquei bem feliz, a gente ficou orgulhoso de ser gaúcho e ouvir tanta coisa isso boa. É ótimo. Mas isso é legal de ouvir também, porque assim, como eu corri as 2 provas, eu tive a visão do corredor, né? E eu tive os alunos, a Mari ficou no domingo, minha esposa, a Mari ficou no domingo dando apoio para os alunos, ela fez a meia, e no domingo ela foi para a avenida no grupo dos alunos ali para dar apoio, os alunos se dividiram em mais de um ponto, assim, e a minha sensação, que eu falei, que era a 8ª vez que eu estava correndo em Porto Alegre, que de todas essa edição, quando eu fui para lá, eu fiquei com medo. Eu confesso que quando eles dividiram, eu fiquei preocupado que o domingo fosse muito esvaziado, porque sempre tinha um volume grande da meia, as pessoas estavam lá, e que o domingo ele ficasse esvaziado na maratona. Eu achava que o domingo ia ter mais lotado. Minha preocupação tu deixa de fazer um evento para fazer 2 em 2 dias seguidos. Isso daí, assim, quem trabalha não dorme, porque é o dobro. Eu tô acostumado a fazer eventos, é muito trabalhoso isso, né? Mas olhando de fora, assim, tudo muito redondinho, né? Então, e vendo, e uma coisa que me chamou a atenção, para mim, foi dessas todas edições que eu fui de Porto Alegre, a que teve mais gente nas ruas ao longo do percurso. Porque tinha da região do gasômetro, mesmo ali foi muito legal ali na parte quando você dá aquela volta que é mais isolada um pouco ali na Zona Sul, que você dá aquela volta ali, que depois você sai para Tristeza ali, muita gente na frente das casas, o pessoal ali, os moradores, o pessoal indo, mesmo ali tinha gente apoiando, tinha gente com parentes. A gente até oferecendo água, né, pro pessoal durante algumas partes do trajeto. Tinha. E achei muito interessante isso, ali na região do gasômetro, como você fazia aquela volta ainda até o mercado e voltando ali também, aquela parte do meio, muita gente ali no meio, então pegava você indo e pegava você voltando, isso na maratona. Então, das provas assim que eu corri em Porto Alegre, essa para mim ela acabou sendo surpreendente por isso, porque eu esperava que ela fosse mais esvaziada por dividir em 2 dias, e funcionou exatamente o oposto. Para mim foi uma surpresa bem legal, porque ela funcionou o oposto do que eu esperava. O medo que eu tinha, ele se tornou em algo bem positivo. Achei muito bem interessante isso. Bem emblemática essa prova, realmente, assim, muita gente os 2 dias e organização muito boa. Fiquei bem impressionado, assim, Porto Alegre cresceu muito. Eles teve um ponto positivo que a medalha, eu acho que ela ficou muito uma cara de quem é de Porto Alegre ou região, porque é um prédio do centro histórico, né?
E é a primeira vez que a prova passa lá por dentro, porque eles queriam que tivesse também isso daí, a maratona, né? Acho que a meia não chegou a passar lá dentro, mas a maratona passou por dentro, que eles queriam isso. Então eles pegaram a imagem de um prédio do centro histórico e colocaram ali, né? Então foi realmente algo bem emblemático esse ano Porto Alegre, hein? O Mercadão faz parte do centro histórico? Faz. Então a meia passou, porque ela passou na frente do Mercadão. Ela deu uma volta lá na frente e passou ali, então. Ali em direção ao gasômetro é toda uma região mais... Não, passou, a meia passou também. Bem menos do que a maratona, lógico, mas passou. Tá. Passou, sim. Então tá, é isso, assim, a ideia foi essa, acho que foi muito bem executada. Eu vi muitos elogios de quem correu a meia, e claro, obviamente a maratona do trajeto também, que era bonito, que foi, principalmente o pessoal que vai lá para tirar as fotos, para colocar no Instagram, então tem toda essa preocupação, né, de também estar instagramável nas fotos. E deixar os fotógrafos bem ali, então eu vi que a maior parte das fotos que o pessoal comprou é nessa passagem ali perto do centro histórico ali, tirando as fotos ali, então ficaram bem bonitas mesmo. Muito bom, obrigado aí pelo teu tempo, por compartilhar conosco isso daí, espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar mais. Tá, o Vini sabe que eu estou sempre à disposição, precisando a gente vai encaixando as coisas aqui e dá certo. Show, muito bom. O Vinão acompanha de longe, né, Vini? Mas tava bacana, né? O Vinho recebeu muitos feedbacks positivos, eu acho. Bom demais. Estive acompanhando e até a questão da cronometragem também estava muito boa, porque eu vinha acompanhando online ali, cada um que passava eu já tinha na hora o resultado, já sabia como é que tinha, se tinha... quando eu já mandava mensagem para o aluno com print do tempo, então foi muito legal. Não tinha nem se recuperado da prova. Já tava jogado lá com o médico lá. E a gente ali, muito legal. Assim? Claro, já estava ali, já sabendo quanto tempo mais ou menos a previsão de cada um, então também tinha a ideia ali de como é que estava, se já tinha quebrado, se não tinha quebrado, como é que tinha saído, tudo bem. Sava, obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Certamente eu vou estar te mandando mensagem para a gente estar marcando outros papos, que a gente gosta de falar bastante sobre isso. E aí, em janeiro, a gente faz aí a corridinha junto pela Ilha da Magia. Tô te esperando aqui em janeiro. Tomar aquele vinho. E galera que nos acompanhou até aqui... Eu vou por perto, vou junto também, então. Já tá convidado, então. Valeu. Galera que nos acompanhou até aqui, obrigado. Não deixa aí de compartilhar, de deixar aí o like e seguir a gente nas redes sociais. A gente vai deixar aqui também o link também do Sava, para qualquer dúvida que tiver, pode mandar para ele lá, que sempre tem nas corridas, sempre que eu faço, qualquer cidade que eu faço por aqui também na Europa, eu passo por alguma amarelinha escrito Savazone, já tiro uma foto, mando pro Savazone, aqui ó, o cara tá aqui, tá bem. Então valeu, Sava, e galera, semana que vem tem mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigado.